E se antes eram as emendas, agora é o PL da anistia, que pode travar a votação na Câmara dos Deputados. Pelo menos é o que promete o PL, né, que tem maior bancada na casa, são 92 parlamentares. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal na Câmara, afirmou que a bancada vai pressionar o presidente da casa, Hugo Mota, para que o projeto seja colocado em pauta. Vamos acompanhar então. Eu fiz a pergunta a ele, na frente de todos os líderes, como é mais confortável para o presidente Hugo Mota. Se eu apresentar o requerimento de urgência a ele, ou se ele vai querer instalar a comissão especial, que a gente não pode é deixar este assunto para depois. Para o PL, o assunto número 1, depois de eleitas comissões, é o PL da anistia. O presidente Hugo Mota não estará aqui a semana que vem. Por respeito à sua ausência, nós vamos aguardá-lo voltar e aí ele terá que tomar decisão. Seja qual for a decisão dele, nós respeitaremos porque ele é o presidente de todos nós. Entretanto, se esta decisão não for tomada, a partir da volta do presidente Hugo Mota, o PL e toda a oposição entrará em obstrução na casa. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, minimizou a intenção do PL da Câmara dos Deputados, enquanto não for votado um pedido de urgência para os apelos dos atos do dia 8 de janeiro. Responsável pela articulação política do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra entende que a oposição não vai ter votos suficientes para aprovar a pauta e nem para paralisar os trabalhos da casa. Pois é, a gente vai voltar agora a Brasília, a gente vai conversar dessa vez com a repórter Lara Alves, que vai trazer para a gente outras informações sobre os bastidores também envolvendo o PL da anistia. Lara, boa noite para você, bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Adriana. Boa noite para você também, Letícia, para todos que estão conosco. Pois é, eu venho para trazer alguns bastidores dessa discussão que está acalorada na Câmara dos Deputados e deve se acentuar nas próximas semanas. Nós ouvimos agora há pouco uma declaração do líder da bancada do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro, mas é importante a gente ter em vista que o Sóstenes, desde que assumiu a liderança da bancada do PL no início deste ano, tem adotado uma postura mais combativa. Isso já era esperado porque o Sóstenes compõe um grupo da bancada do PL que é considerado um grupo um pouco mais radical, que tem mais esse movimento de pressionar para tentar levar à frente as pautas que são importantes para a bancada. Esse é um perfil muito diferente do perfil do ex-líder Altineu Cortes, que hoje é primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Além dessa declaração de Sóstenes, Altineu também deu uma declaração nos últimos dias tratando exatamente sobre esse assunto. A questão do PL da anistia esquentou aqui na Câmara dos Deputados, principalmente ontem na reunião do Colégio de Líderes pela manhã, da qual participam ali todas as lideranças das bancadas da Câmara e o presidente Hugo Mota. Pois bem, eles conversaram sobre esse assunto, Altineu saiu bastante tranquilo dessa reunião, ele esteve, na verdade, conversou com o líder Sóstenes a respeito do que foi tratado na reunião e declarou que, de fato, não colocaria em pauta para votação requerimento de urgência ou qualquer despacho que colocasse a Comissão Especial do PL da Anistia para funcionar, isso na ausência do presidente Hugo Mota, que viaja junto com o presidente Lula para o Japão e permanece nessa viagem internacional nos próximos dias. Bom, Altineu disse que por responsabilidade institucional não colocaria esse projeto para votação na ausência de Hugo Mota. Mas mais do que isso, ele deu um detalhe muito importante. Ele disse que já existe um consenso ali discutido com a maior parte das lideranças da Câmara, mas que falta ainda que alguns partidos se movimentarem e se posicionarem. E ele citou nesse ponto questões políticas que atravessam o PL da anistia. É importante a gente dizer que o Palácio do Planalto, a liderança do governo na Câmara dos Deputados, hoje tem à frente o deputado José Guimarães, se posiciona veementemente contra o PL da anistia. E alguns dos partidos do Centrão, que vão ser determinantes para a votação desse projeto, são partidos que estão representados na esplanada dos ministérios do presidente Lula. São partidos contemplados no governo Lula. E isso gera um mal-estar. Ainda nesse contexto todo, a gente tem essa reforma ministerial que nunca começou e ninguém sabe muito bem se já começou ou se ainda vai começar e que pode alterar os rumos do PL da anistia e também a posição desses partidos de Centrão. Uma figura bastante importante nesse cenário é o deputado e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, de São Paulo. O
Na verdade, na terça-feira, nós estivemos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi ao Senado, foi quando ele deu aquela declaração bastante emocionada sobre a permanência do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E durante uma conversa com jornalistas, eu perguntei a ele se ele já tinha conversado com o líder do Republicanos, Marcos Pereira, e o que o Marcos Pereira tinha dito em relação ao PL da anistia, já que o Marcos Pereira estava tomando uma posição um pouco mais cautelosa em relação a esse assunto. Ele disse que já tinha conversado, mas que voltaria a ligar nestes dias para Marcos Pereira para entender a posição e para tentar fechar um acordo com a bancada do Republicanos. Internamente, algumas fontes do Republicanos me disseram que o Marcos Pereira tem uma resistência em aderir imediatamente ao PL da anistia. Primeiro porque ninguém sabe muito bem qual vai ser a forma que esse projeto de lei vai tomar quando ele for levado à discussão no plenário. Qual vai ser o mérito, quem ele vai contemplar, se na verdade está falando de uma anistia ampla, geral e irrestrita, ou se na verdade é uma redução das penas que já foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo isso ainda está muito em aberto. E Marcos Pereira defende que, na verdade, todos os réus sejam primeiro condenados, que o Supremo Tribunal Federal encerre esses processos para que, então, depois, a Câmara dos Deputados e, posteriormente, o Senado Federal tomem uma decisão sobre como podem intervir nesse assunto. Em relação aos outros partidos, principalmente União Brasil, de Antônio de Rueda, e o PSD de Gilberto Kassab, já houveram conversas, sim, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e esse partido já assumiram um compromisso de defender esse projeto de lei quando ele for tramitar aqui na Câmara dos Deputados. Mas tudo muito em aberto. O presidente Hugo Mota, nos bastidores, é uma figura um pouco mais calma, um pouco mais tranquila do que era, por exemplo, Arthur Lira, mas não é uma figura que parece que vai ceder à pressão, por exemplo, do PL. Acho que ele vai conseguir contornar esse desejo de obstrução. Ontem, inclusive, a gente teve sessão do Congresso Nacional. O Sóstenes Cavalcante pediu a palavra ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e falou que sim, que poderia obstruir, por exemplo, o orçamento que estava em votação, mas que não faria em respeito aos acordos que foram firmados. E existe esse contexto, esse cenário de ameaças. Agora, vale entender se o presidente Hugo Mota vai ceder. E se ele ceder, é muito importante porque isso também vai dizer como ele vai se movimentar nos próximos meses ao longo desses 2 anos de mandato. Pois é, Lara, e é importante, né, o que você fala, o que você traz desse bastidor, principalmente envolvendo o presidente da Câmara, Hugo Mota, porque desde a posse do presidente, né, de Hugo Mota, ele vem falando que vai priorizar principalmente todos os projetos, passando por comissões, sem avançar diretamente para o plenário, né, e valorizando também essa reunião com lideranças, para até mesmo pautar, a trazer ali os assuntos que vão ser pautados na Câmara, diferentemente do que acontecia no mandato anterior do presidente Arthur Lira. Muitas vezes os parlamentares comentavam que chegavam na hora, né, praticamente sabiam na hora qual era a pauta de votação. E o que não está sendo feito pelo Hugo Mota. O Hugo Mota, ele prevê, né, uma maior discussão, uma maior articulação com as lideranças, até mesmo para fazer essa costura e alinhar a pauta que vai ser apresentada naquela sessão. Tanto que o discurso do Sóstenes Cavalcante mudou, né? Porque antes o discurso era muito voltado para vamos apresentar um projeto com regime de urgência, as assinaturas já estão ok, já temos todas que precisamos, já estamos avançando nas discussões, mas na hora em que ele senta para conversar com o Hugo Mota e para colocar, né, às claras e com os partidos a possibilidade de apresentar esse regime de urgência, aí a coisa muda de figura, porque vem esse posicionamento do presidente Hugo Mota e aí agora o PL pelo menos já prevê, né, ou pelo menos já considera como bom, vamos dizer assim, a abertura de uma comissão para que possa discutir pelo menos esse projeto de lei. Ô Lara, eu até queria te perguntar, porque a gente sabe que quando esses pedidos de urgência, quando vão para as comissões, geralmente ele trava, que foi o que aconteceu ali com das fake news, né, que esse assunto acabou morrendo quando foi para a comissão, né? Exatamente, Letícia. Um ponto bastante interessante que você lembrou é que, na verdade, essas comissões eram usadas pelo presidente Arthur Lira para dar uma engavetada nos projetos e dar uma segurada nesses assuntos. Por exemplo, o projeto de lei que regulamentava as redes e que tratava das fake news acabou engavetado. Foi criado esse grupo de trabalho. No ano passado, inclusive, eu fiz essa apuração depois de uns 7 meses de criação desse grupo e nenhum deputado tinha sido procurado, tinha sido comunicado
a respeito de uma eventual reunião para discutir esse projeto de lei. Em relação ao PL da anistia, acho que vale a gente trazer um retrospecto. Esse projeto estava para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela comissão por onde todos os projetos passam antes de ir ao plenário da Câmara dos Deputados, mas ele estava num contexto muito importante, que era o contexto de articulação para a presidência da Câmara dos Deputados. E o PL ainda estava um pouco incerto se apoiaria ou não o Hugo Mota, ao mesmo tempo que o PT também ainda não sabia se seguiria com o Hugo Mota, que era o indicado do então presidente Arthur Lira, ou se apoiaria, por exemplo, o Antônio Brito, que é o líder do PSD e que tem uma base ali ideológica um pouco mais próxima do Palácio do Planalto, tem também um contato mais próximo com a base governista. Pois bem, como uma estratégia para articular e construir esses apoios, Arthur Lira retirou da Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei da anistia antes que ele fosse votado, foi praticamente na véspera, e determinou que esse projeto fosse discutido em um regime de comissão especial. Ali tudo travou, ninguém mais discutiu isso. Importante lembrar que foi bem no final do ano, então tinha muitas discussões importantes a serem feitas. Por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias não tinha sido votada. No ano passado a gente teve um segundo semestre praticamente paralisado em função das eleições municipais, então esse assunto acabou deixando de lado. Bom, nesse começo de ano, hoje, a principal estratégia do PL é, sim, seguir com o pedido de um requerimento de urgência que seja votado no plenário para acelerar a tramitação. Esse requerimento desobriga que esse projeto de lei passe pelas comissões, inclusive pela comissão especial, e vá imediatamente à votação no plenário. Hoje o PL está contando ali na ponta do lápis para saber quais votos e quantos votos tem para aprovar esse projeto de lei e conseguir mandá-lo ao Senado, e aí já é uma segunda parte da articulação quando chega ali nas mãos de Davi Alcolumbre no Senado. Mas nesse momento o que o partido quer é sim seguir com esse regime de urgência. É claro que a possibilidade da comissão especial não é descartada, mas aí precisa ter em vista que é uma comissão que precisa se reunir em pelo menos 10 sessões antes de colocar para votação dentro da própria comissão o mérito do projeto de lei. Isso pode gerar um desgaste, isso pode acabar prolongando muito a discussão e tirar esse tema ali dos olhos do público, né? Que é um movimento que o PL faz bastante. O PL quer ter os seus projetos ali bem às vistas de seus eleitores. Então, isso pode desgastar um pouco. Existe essa avaliação que o melhor caminho hoje é sim um requerimento de urgência. Quando eu falo, Lara, que o Sóstenes ele mudou um pouco o tom, né? Que a gente viu agora há pouco a fala dele, colocando muito para o que vai decidir o presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Então, assim, vamos apresentar o requerimento de urgência, mas vamos ver qual vai ser o posicionamento do presidente Hugo Mota. Se ele, né, se ele achar que não vai ser a melhor não fazer isso, a gente vai tentar articular assim, assado. Então, assim, outras possibilidades já estão sendo cogitadas exatamente pelo posicionamento, né, do presidente da Câmara, Hugo Mota, se vai pautar ou não, até porque semana que vem ele vai estar fora, né, com uma agenda junto com o presidente Lula no Japão. Dificilmente, né, ele vai pautar um regime de urgência. Agora, né? tem um outro lado aí, Lara, eu não sei se você chegou a ouvir dos parlamentares, mas o que chega por aqui também é que há um receio, até por parte da base governista, de que a oposição possa utilizar dessa viagem de Hugo Mota para pautar também o projeto da anistia, né? Por quê? Porque a gente tem o primeiro vice-presidente assumindo, que seria do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, diante disso, haveria a possibilidade de se colocar em votação. Esse também é um bastidor, mas não sei até que ponto aí você que cobre, né, e ouvindo os parlamentares, se isso é algo factível de acontecer. Não é, Adriana. Acho muito difícil que aconteça. Eu acho que se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria que não vai acontecer. O Altineu Cortes tem uma relação muito boa com o Hugo Mota. E ele falou já para alguns interlocutores, inclusive falou publicamente, que pautar esse projeto na ausência de Hugo Mota seria um ato de trairagem e de irresponsabilidade institucional. Então, acho muito difícil que ele faça isso, até porque a gente precisa lembrar que nós estamos no segundo mês, praticamente,
da gestão de Hugo Mota enquanto presidente da Câmara dos Deputados. Será que vale o risco para o PL de se indispor com esse presidente que ainda tem praticamente 2 anos de mandato à frente da Câmara dos Deputados, podendo concorrer a uma reeleição para mais 2 anos? Acho difícil. E o Altineu é uma figura muito conhecida aqui na Câmara dos Deputados por respeitar os acordos bem à risca, né? Ele é muito respeitado, inclusive pelo lado governista, porque ele mantém esses acordos que são firmados no Colégio de Líderes e nas conversas que ele tem. Então, acho muito difícil que ele paute esse projeto na ausência de Hugo Mota. Muito bem, Lara Alves, obrigada pela participação, viu, Lara? Vai ser uma semana também agitada, apesar dessa ausência aí do presidente Hugo Mota, mas os bastidores estão bem movimentados, sempre estão, né? Exatamente, Adriana, dormi muito nesse fim de semana para aguentar a próxima semana. É isso, querida, obrigada. Obrigada. E a Pois gente vai segue, ter né, bastante Letícia? coisa, né, na próxima semana, dificilmente, como a Lara falou, o Hugo Mota, ele deve, né, ele não se mostra ali, principalmente nos bastidores, de não querer polarizar, tomar o debate ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, por conta desse PL da anistia. Uma possibilidade seria ali jogar a urgência, né, mas passando pelas comissões, e como a Lara mesmo falou, né, se passar pelas comissões já é uma forma de engavetamento, que é o que a gente viu ali com a questão das fake news, que também foi para as comissões, e o assunto realmente morreu. O Hugo Mota, ele tá às vésperas de viajar com o presidente Lula para o Japão, dificilmente ele vai anunciar um regime de urgência para essa questão do PL. Na Câmara, até a gente tem um clima mais favorável à aprovação desse PL da anistia, apesar de que muitos parlamentares falam que desde do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, que não teve o público esperado pelo ex-presidente, que isso teria feito morrer um pouco ali a questão, esfriar o assunto e eventuais apoios, né? Já que esse ato não teve ali o público esperado. E vamos ver, né? Na Câmara, apesar de ter esse clima mais favorável, no Senado, o presidente do Senado já falou publicamente que não tem intenção de pautar essa questão do PL da anistia no clima, em regime de urgência. E muito menos no Senado tem um clima mais favorável para essa questão da votação. Sobre a questão da obstrução do PL, realmente, sem entrar no mérito ali do PL da anistia, se isso é realmente algo bom ou se é algo ruim, mas se o PL realmente começar a obstruir essa questão das votações, a gente vai ver outras pautas ali sendo prejudicadas, né? E vai travar a pauta do Congresso ali como um todo, e pautas que são importantes para o país. Eu vou puxar aqui para o estado de Minas Gerais, mas isso afeta todos os estados endividados, que é a questão principalmente ali da dívida dos estados. A gente tem um projeto Propag, tem uns vetos que tem que passar, então tem uma série ali de projetos, isenção de imposto de rendas, que se caso o PL realmente levar adiante essa questão da obstrução, é algo ali que vai realmente travar a pauta e outros assuntos ali que estão no radar do governo e outros assuntos relevantes para o país. Quem se manifestou hoje também foi a ministra de Relações Institucionais, eu ia falar presidente do PT, mas ela não é presidente do PT mais, agora é Humberto Costa, né, já que ela se licenciou. Mas ela está no desafio, né, de se desvencilhar da figura de presidente do PT. Exato, esse é o grande desafio. Mas a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela se pronunciou hoje também a respeito do PL da anistia, falando que perdeu força, né, como reforçou aí a Letícia, de que depois das manifestações ou da manifestação do último domingo, esse assunto perdeu força, mas disse que o governo vai encarar o debate, porque acredita que a anistia não pode passar. Então, está a fim de encarar esse debate lá no Congresso. E Gleisi Hoffmann falou também que não há base suficiente no Congresso para levar esse projeto adiante, e o PL não vai conseguir fazer essa obstrução sozinho. Então, essas são as colocações da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que tem esse papel exatamente, né, de fazer essa ponte, essa interlocução entre o governo, o executivo e também o legislativo. E hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, Letícia, esteve num evento e passou por uma saia justa, né?
Exatamente, ele esteve no evento do Republicanos Mulher, liderado pela senadora Damares Alves. No entanto, ele passou por uma saia justa ao ser interrompido por uma mulher que pedia justiça pelo filho, que está entre os condenados pelo 8 de janeiro. A reação dela foi motivada por essa declaração de Hugo Mota, dada durante a solenidade dos 40 anos de redemocratização do país. Vamos acompanhar. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Pois é, essa mulher que interrompeu Hugo Mota, né, no evento do Republicanos Mulher, que a Letícia estava citando agora há pouco, ela se chama Tereza Vale. Ela conversou com jornalistas durante o encontro, né? Esse evento teve que ser interrompido, ela foi retirada da sala onde estava ocorrendo o evento, foi levado para o lado de fora e ela conversou com jornalistas em tom de indignação. Vamos ouvir. O objetivo é a anistia. Por quê? Porque ela não quer sair mais rápido. Mas o certo, o presidente desse partido, como um advogado, um doutor em direito, ele é o primeiro a saber que o correto seria a anulação desses processos e impeachment o ministro. Porque não teve nenhum direito. Nós não tivemos nenhum direito do processo legal. Até a instância está errada. É o filho da Tereza que está entre, né, os envolvidos do 8 de janeiro e está para ser julgado e ela quer a anistia, ela está pedindo pela anistia e fala que o filho está foragido, né? Na verdade ela coloca o termo como exilado no exterior. Então aí na sua tela você vê o momento em que essa mulher, a Tereza Vale, ela sobe, né, no palco, praticamente sobe no palco, enfrentando e questionando essa fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, na sessão de redemocratização que foi realizada lá na Câmara. Nós separamos também, hoje no Café com Política, que você encontra inclusive aqui no YouTube de O Tempo, o repórter de política de O Tempo Brasília, Levi Guimarães, ele conversou com o Nilmário Miranda, que foi ex-ministro de Direitos Humanos e de Cidadania do Brasil, e hoje ele é assessor especial ali da comissão que investiga, né, pessoas que desapareceram na ditadura. E ele falou justamente sobre essa questão do PL da anistia. Vamos acompanhar? Temos uns dados novos aí no país. O carnaval hiperpolitizado, sem anistia. Hiperpolitizado. Contra essa anistia, contra o golpe, né? Contra a hipótese de voltar à ditadura. E as posses também, a presidente do STM, Superior Tribunal Militar, ela é favorável ao inquérito, favorável ao processo, falou, se tiver crime militar, ela vai levar para o STM. O que é crime militar? Se o Jair Bolsonaro for condenado por traição à pátria, por conspiração, por etc., mas se tiver conotação de crime militar, ele perde a patente. Ela própria diz que pode sim, depois do julgamento do STF, ter um desdobramento no Tribunal Militar. Então também eu acho que o fracasso do ato dele em Copacabana, no domingo, no dia que foi, domingo foi 16 de maio, diz que até 1 milhão de pessoas, teve 18 mil, segundo um instituto ligado à USP, e 25 mil, segundo o outro. Mas que seja 25 mil, quem esperava 1 milhão ter 25 mil foi um fracasso, né, o ato. Então também enfraqueceu muito essa tese da anistia, até para o próprio Jair Bolsonaro. Aliás, não pode anistiar quem não foi condenado ainda, né? Eu espero que seja condenado. O STF, em fevereiro do ano passado, julgou a GLO, no artigo 142, que não tem poder moderador no Brasil, que os militares estão subordinados ao poder civil. Então isso está definido, juridicamente no país. Não estão acima da lei e vão ser julgados como cidadão comum. Já está preso o general 4 estrelas da ativa. Indiciado 2 generais
2 presos, né? E 6 coronéis presos, isso aí também não é pouca coisa não, na história do Brasil. Provavelmente serão condenados. Né? Vai ter esse dia 25, vai deixar também os militares, o núcleo militar, virar réu. Né? Ninguém está acima da lei no Brasil. É isso que tem que vigorar. O Estado de Direito tem que se defender. Nós ouvimos agora o chefe da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério de Direitos Humanos, Nilmário Miranda. Adriana. Pois é, e além só para a gente arrematar, né, essa questão do PL da anistia, o que se ouve também, né, em torno da discussão desse projeto é de que seria uma forma de livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro das acusações pelas quais ele responde, né, em relação à tentativa de um suposto golpe. E mas todos que isso, os demais, Adriana? né? Por uma questão pensando ali em 2026, de também reverter a questão da inegibilidade, porque o Bolsonaro ele vem ainda se colocando como um candidato, apesar dessa inegibilidade, então ali aliados veem como essa questão do PL da anistia uma brecha em que posteriormente, se caso isso vier a ser aprovado, o ex-presidente poderia questionar essa inegibilidade e sair como candidato em 2026.